Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família, de uma maneira poderosa, de uma maneira muito e muito especial. Sou o Bispo Gilmar, mais uma mensagem, mais uma reflexão. Hoje, a oração do pôr do sol, a oração do pôr do sol, a oração do agradecimento a Deus. E na oração de hoje, nós vamos falar sobre reflexão da noite, né? Gratidão pelo dia. É isso mesmo. Eu sou grato a Deus pelo o dia de hoje. Você é grato a Deus pelo dia de hoje? Então nós vamos agradecer a Deus em cima, né, do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graça. Essa é a reflexão da noite. Gratidão pelo dia que o Senhor nos concedeu. Mas hoje também eu vou falar hoje sobre a celebração da vida. Celebração da vida, porque dia 2 está chegando, hein? Está chegando, dia 2, celebração da vida, pacto de vida com Deus. Vários irmãos já estão mandando mensagem para o bispo, alguns pedindo a localização, aonde vai ser feita a celebração da vida. Nós vamos fazer a celebração da vida no nosso santuário, que é o Santuário dos Milagres do Riacho Fundo 2. Está aqui, ó, aqui embaixo, o endereço do nosso santuário. Eu vou até colocar a fila, os irmãos colocando o nome, porque dia 2 você vai subir no altar para colocar seu nome no livro da celebração da vida. É o pacto de vida com Deus, para Deus te dar proteção, livramento, cobertura espiritual e vitória espiritual. Igual os irmãos estão aí, ó, os irmãos colocando o nome deles no livro da celebração da vida, o pacto de vida com o Deus de Israel. Tá aí os irmãos, ó, colocando o nome, vou até adiantar aqui, ó, para você ver, ó. Os irmãos colocando o nome no livro da celebração da vida, recebendo a unção, aí ungindo os irmãos. Nessa época eu entreguei até o lenço do Salmo 91, ungindo os irmãos. É um ato profético de fé. Tá vendo? Todos os irmãos subindo no altar e colocando o nome deles no livro da celebração da vida. E dia 2, domingo agora, eu quero ver você lá no altar recebendo a unção. Eu quero ungir você. Eu quero te dar cobertura espiritual. É um ato profético de fé, irmão. É um ato profético de fé. Você não pode perder esse ato profético de fé, de oração, de unção, de cobertura espiritual. O bispo vai estar ungindo você com óleo, aí a multidão. Você já tinha subido no altar, os irmãos já haviam subido no altar para receber a oração. Então, dia 2, celebração da vida, pacto de vida com Deus de Israel sobre o altar sagrado. Está aí o endereço do nosso santuário, aonde você vai estar comigo, com a multidão, no dia 2, na celebração da vida, o pacto de vida com Deus de Israel. E eu quero falar um pouquinho mais sobre o mistério dos anjos de Deus, sobre o mistério da palavra de Deus. Vamos na reflexão? Daqui a pouquinho a oração. Eu quero orar, eu quero pedir a Deus em seu favor. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse mistério, o mistério da unção, o mistério dos anjos de Deus, para nos guardar, para nos dar proteção espiritual na nossa luta, na nossa batalha espiritual. E essa reflexão, ela está no livro de Daniel. Quem conhece a história de Daniel, eu já falei um pouquinho sobre Daniel na cova dos leões, mas Daniel ele teve várias experiências com Deus e com os anjos de Deus. Então nós vamos falar sobre o papel dos anjos na luta espiritual. Qual é o papel dos anjos na luta espiritual? Os anjos de Deus, eu vou depois dar um estudo só falando sobre angiologia, sobre o mistério dos anjos. Eu vou dar um estudo depois. Aí eu vou dar um estudo profundo falando sobre isso. Tem vários alunos participam, né? Eu, como professor da escola Conaeb, lá tem vários cursos
E um dos cursos que eu abordo na teologia, eu falo um pouquinho sobre angelologia. Mas eu quero depois dar um estudo só sobre angelologia, sobre os anjos. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre o papel dos anjos na luta espiritual. Porque todos os anjos de Deus, eles têm uma hierarquia no mundo espiritual. O arcanjo Gabriel, ele é um anjo anunciador. Foi ele que anunciou a Zacarias que Isabel ia ser mãe. O anjo Gabriel. Foi ele que anunciou a Virgem Maria que ela havia sido escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, a missão dele é anunciar boas novas. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, sobre os anjos de Deus na luta espiritual. Então, além da proteção física, os anjos também eles desempenham um papel importante na luta espiritual, combatendo o quê? As forças do mal que tentam te prejudicar, que tentam atrapalhar e amarrar a sua vida. Em Efésios, né? Eu gosto muito, Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos lembra que nós temos que lutar não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse século, os príncipes das trevas. E essa luta é feita onde? Nas regiões celestiais. Carnalmente, você não consegue vencer, porque a nossa luta é espiritual, não é carnal. Eu já expliquei sobre isso. Se você soubesse ou visse o inimigo vindo para levar o seu filho para as drogas ou para tirar o seu marido de dentro de casa, você ia pegar um pedaço de um cabo de vassoura e ia falar: aqui não, inimigo, é meu filho. Aqui não, inimigo, é meu esposo. Demorei a conseguir esse homem. Agora você vai me tirar? Você não vai. Só que aí o inimigo entra, coloca separação, divisão, leva o filho para as drogas, porque ele age espiritualmente. E ele age espiritualmente através de uma legalidade que às vezes a pessoa dá. Às vezes a própria pessoa dá essa legalidade, essa liberdade para que o inimigo venha entrar e venha agir. Depois eu vou dar um estudo completo sobre isso. Então por isso que a nossa luta ela é espiritual e é nas regiões celestiais. Eu quero falar um pouquinho sobre Daniel. A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 10, o título diz: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Que anjo é esse? Então Deus mandou Gabriel anunciar Daniel sobre os acontecimentos dos últimos dias. E a Bíblia fala que Daniel esteve 3 semanas em batalha, 3 semanas triste. Eu vou ler só um pouquinho, só para você entender a visão dessa revelação, porque foi 2 anjos que chegou diante de Daniel. Tem pessoa que lê a Bíblia e não consegue discernir a revelação da palavra de Deus. Foram 2 anjos. Primeiro, Gabriel. Ele veio para anunciar. Depois, na batalha, Deus mandou o arcanjo Miguel. Foi só o Miguel que foi ajudar Daniel. Primeiro foi Gabriel. Anunciou. Está aqui, ó. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Então, no ano 3º do Ciro, no rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Triste, abatido, angustiado, deprimido. 3 semanas completas. 7 dias, 7 mais 7, 14, mais 7, 21 dias. Triste, abatido. E o que aconteceu? Nessas 3 semanas completas, Manzar desejava, não comi carne, nem vinho. Ele se ungiu. A Bíblia fala que ele não comeu, ele entrou em jejum. Nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Então, as 3 semanas ele ficou abatido, não se ungiu, não se perfumou. Não...
E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de Ufi, e o seu corpo era como turquesa. Aí Deus mandou quem? Gabriel. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não viram. No obstante, caí sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. E fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão. E não ficou em mim força alguma, e transmudou-se em mim a minha formosura, e eu desmaiei, e não retive força alguma. E contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que a mão me tocou e fez-me mover-se sobre os meus pés, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado. Eu estou lendo rápido, só um pedaço para você entender. Daniel 10, 11. Homem muito desejado, esteja atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, essas palavras, eu estava tremendo. O anjo de Deus falou: coloque-se de pé. Por quê? Ele se ajoelhou, ele dobrou, se curvou diante dos anjos. E os anjos de Deus não aceitam adoração. Adoração somente a Deus. O anjo tocou nas costas dele e falou: coloca-te de pé. Eu sou conservo seu. Tem Bíblia que fala assim: eu sou conservo seu. Eu vim para te avisar, eu vim para te dar a mensagem. Coloque-se de pé. Porque a adoração somente a Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, desde o princípio, desde quando ele começava a orar, ele começava a buscar a Deus, Deus então mandou o anjo para anunciar a ele boas novas, e foi dito: eu ouvi as tuas palavras. As suas orações, elas chegam diante de Deus. As suas orações, elas chegam diante de Deus. Por isso você tem que ser persistente na sua oração, na sua comunhão, na sua vida com Deus, no altar da casa de Deus, na presença de Deus. Aí ele continuou orando, falando, só que aí a batalha estava sendo grande, a batalha estava sendo travada. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. 21 dias. Quem está falando isso aqui é o anjo Gabriel. É o anjo Gabriel falando. Mas os príncipes do reino da Pérsia, que são os espíritos ocultos, espírito das trevas, espírito opressores, ele falou, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias. Quer dizer, 21 dias que Daniel estava triste, e ele querendo ajudar. O anjo veio para anunciar a ele. Você tem que entender a revelação. O anjo veio para ajudar ele, para falar com ele. E esses 21 dias, o príncipe da Pérsia, quer dizer, que estava impedindo o anjo Gabriel de anunciar as boas novas a Daniel. Só que aí, o que aconteceu? Eu vou ler de novo só para você entender. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. Daniel não ficou os 21 dias triste, abatido? Porque o anjo vinha para ajudar. O anjo veio para anunciar. E o príncipe das trevas estava ali, tentando resistir. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá vendo? Ali tinha um anjo falando com Daniel, e ele falou, e Miguel, o arcanjo Miguel, veio para me ajudar. Aí eu obtive vitória. Você está entendendo a revelação da palavra? Porque tem pessoa que ela lê a Bíblia e ela não entende a revelação da palavra de Deus. Quem é o arcanjo Miguel? Biblicamente falando, é o anjo que tem a missão. Ele é o príncipe do exército dos céus. Quando houve guerra lá no céu, Miguel e seus anjos guerreavam contra o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Está na Bíblia. No livro de Apocalipse 12, versículo 7, fala.
Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Então aí, Gabriel estava ali e o inimigo estava resistindo. Aí Deus mandou Miguel. Você está entendendo? Que para você ter vitória, Deus envia anjos para te guardar, Deus envia anjos para lutar, Deus envia anjos para guerrear em seu favor, para te dar vitória. E foi isso que aconteceu com Daniel. Deus enviou, está aqui, ó, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhante dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quando a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E como semelhante do homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes, porque eu vim a ti, eu tomarei a pelejar contra o príncipe das Persas. E saindo eu, eis que viram o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aí Gabriel continuou falando e falou aqui da presença do anjo Miguel na peleja, na batalha. Deus quer anunciar para você boas novas. Deus quer anunciar boas coisas para você. E se preciso, ele envia até o anjo Miguel para jogar por terra seus inimigos, para nada te impedir. Agora, para isso acontecer, você precisa ter vida com Deus. Como que eu posso receber a proteção dos anjos? Eu vou falar sobre isso na oração de amanhã. Na oração de amanhã, eu vou falar como eu posso receber a proteção dos anjos. Você quer saber? Escreva aí no comentário, eu quero saber. Como que eu posso receber a proteção dos anjos? Escreva aí no comentário, como que eu posso? Bispo, como que eu posso ter a proteção dos anjos comigo, para me guardar, para me ajudar, para entrar na minha batalha, para entrar na minha luta, para me ajudar a vencer os meus inimigos? Como que eu posso? Escreva aí, você quer saber? Escreva aí no comentário, como eu posso receber a proteção divina? Porque na mensagem de amanhã eu vou falar sobre isso. Nós vamos preparar agora para a oração. Eu quero orar por você, me desculpa porque essa mensagem está ficando um pouquinho mais longa, porque eu tenho que falar do mistério dos anjos e mostrar na Bíblia Sagrada. Eu gosto do santuário porque o santuário dos milagres é uma igreja simples. O santuário é uma igreja simples. Se você for para o santuário para procurar luxo, não vai não. Porque o santuário é uma igreja simples, mas uma igreja séria. Uma igreja que nós levamos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus em comunhão com a palavra de Deus. O bispo orienta a pessoa dentro da Bíblia Sagrada. Orienta da maneira certa como você tem que agir. Tem pessoa que ela invoca os anjos. E os anjos não podem ser adorados. Por isso que quando Daniel dobrou o joelho, curvou, o anjo tocou nele e falou: fica de pé. Fica de pé. E Daniel, mesmo fraco, se colocou de pé. Porque os anjos de Deus não aceitam adoração. Ele se curva para adorar a Deus. E nós temos que adorar a Ele. Somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás. Os anjos de Deus foram criados por Deus para nos servir. E Ele só vem para ajudar quem tem comunhão com Ele. Amanhã eu vou falar sobre isso. O que eu devo fazer para ter a presença dos anjos de Deus para me ajudar? Vamos orar?
Vamos falar com Deus? Ó, se você ainda não mandou o seu nome para colocar no livro da Jornada Feliz, manda o seu nome. Manda o seu nome para ser colocado no livro da Jornada Feliz. Tá aqui, ó. Jornada Feliz. Manda seu nome, eu vou incluir nesse propósito da Jornada Feliz. Todos os dias ao meio-dia. Você participou da oração do meio-dia? A mensagem que foi dada hoje, essa foi forte, mas a mensagem que foi dada no programa de meio-dia foi tremendo. Como que Deus operou? Como que Deus falou? E cada dia o bispo vai trazer uma mensagem diferente, falando sobre o mistério dos anjos. Dia 2, celebração da vida. Você que não mandou seu nome, manda o seu nome para incluir na Jornada Feliz. Qual que é o WhatsApp do bispo? Vou te deixar aqui o WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp. Está aqui, ó. Esse é o WhatsApp do bispo. Você pode ler o QR Code para entrar no grupo. Está aí o número do WhatsApp para você mandar seu nome para incluir na oração. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Amanhã eu volto, 7 horas da manhã, hein? Anote a agenda de oração do bispo. 7 da manhã, a oração, reflexão do dia. Ao meio-dia, a oração da Jornada Feliz. E no pôr do sol, a mensagem de hoje, eu nem falei da mensagem de hoje do pôr do sol, né? A mensagem de hoje do pôr do sol, a reflexão de hoje do pôr do sol, a reflexão de hoje do pôr do sol é a reflexão falando sobre gratidão pelo dia. Eu vou só orar sobre a gratidão pelo dia, que está em Colossenses 5,18. Quer dizer, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Por isso que a oração no pôr do sol, nós agradecemos a Deus. Na oração eu vou orar agradecendo a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso conosco. Por isso que a Bíblia fala em Tessalonicenses, né, 5,18, em tudo dá graça. Não sei como é que passou o seu dia hoje, mas dá graça a Deus. Dá graça a Deus. Ah, bispo, o dia de hoje não foi bom não, mas dá graças a Deus que Ele vai mudar a situação e amanhã vai ser um novo dia de bênção, de paz e de alegria. Então, antes de você dormir, agradeça a Ele. Mesmo com desafio, Deus te sustentou, que até aqui, irmão, Deus tem te sustentado de pé. Ah, bispo, eu estou enfrentando luta, batalha espiritual, estou enfrentando isso, aquilo outro. Agradeça a Ele, Ele está te mantendo de pé. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E a gratidão, ela abre porta. A gratidão renova o coração. A gratidão atrai a presença de Deus para a nossa vida. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Diga a Deus, obrigado, Senhor. Agradeça a Ele, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pelo meu esposo. Ah, bispo, mas o bendito está bebendo. Agradeça a Deus que tem pessoa que queria ter um esposo bebendo e ainda não tem. E você tem. Então, se você tem, agora ora a Deus para Deus libertar ele também. Ora a Deus para ele ser liberto. Você já tem um marido. Agora, ó Deus, eu quero ver o meu marido liberto. Quantas pessoas que não tem queria ter um? E você tem. Ah, bispo, meu filho, eu tenho um filho, mas está me dando trabalho. Quantas pessoas queriam ter um filho e não tem? E você tem. Está dando trabalho? Ora a Deus, jejuma, vai para o santuário, faz campanha e glorifica a Deus. Agradeça a Deus pela vida do seu filho. A Deus, eu estou agradecendo pela vida do meu filho que o Senhor me deu e estou agradecendo pela libertação dele. Usa a fé. Estou agradecendo pela mudança dele. Estou agradecendo pelo marido que o Senhor me deu, pela libertação dele. Estou agradecendo pela esposa que o Senhor me deu e pela libertação dela. Agradeça a Deus por mais um dia de vida, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer a Ele pelo dia de hoje? Então vamos lá. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Como o Senhor tem sido maravilhoso. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida. O Senhor tem nos concedido mais um ano de paz, mais um dia de paz, mais um dia de alegria. Continua, Deus, abençoando a nossa vida. Continua, Deus, abençoando o nosso lar. Continua, Deus, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa família. Somos gratos ao Senhor por tudo que temos. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, pelo lar, pela casa, pela família.
pelo dia de hoje que está terminando e um novo dia que está começando, um novo ciclo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Eu agradeço pela vida desse meu irmão, pela vida dessa minha irmã. Eu agradeço pela vida de todos que o nome deles está aqui comigo no livro da Jornada Feliz. Agradeço a vida de todos que já estão com o nome deles aqui, que colocou no ano passado no livro da Celebração da Vida. E esse irmão que vai estar no santuário dia 2 para a Celebração da Vida. Te agradeço porque o Senhor envia anjos para nos ajudar. Anjo para anunciar boas novas e também anjo para guerrear as nossas lutas, as nossas batalhas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pois nós te louvamos, nós te bendizemos, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, sua casa, a sua família. Em tudo, dai graça ao Senhor. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amanhã eu estarei no santuário, hein? Amanhã é sexta-feira, no santuário do Iasco Fundo 2. Você de Brasília, Distrito Federal, do entorno, amanhã, 3 da tarde, 7 da noite, no santuário do Iasco Fundo 2. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã.